Eu sou a professora Isabelle Rocha, advogada tributarista há 15 anos, mestra em Direito Tributário e autora do primeiro livro individual sobre tributação e gênero do Brasil. Nessa série, você vai aprender os principais conceitos envolvidos no tema, vai ver que tem muito embasamento científico nos estudos, mas também muita aplicabilidade prática no dia a dia das pessoas, das empresas e da sociedade como um todo. Vamos lá? Primeiro, por que falar de tributação, gênero e raça? O que os impostos têm a ver com as desigualdades entre homens e mulheres? É possível estudar direito tributário com a perspectiva de gênero? Existe respaldo constitucional para isso? Essas e muitas outras perguntas devem estar fervendo aí na sua cabeça. Por mais que você tenha interesse pelo tema, pode ser que seja algo ainda obscuro aí para você. Bom, eu comecei a pensar no tema direito tributário e desigualdade de gênero em meados de 2016, ao iniciar a elaboração de um projeto de mestrado. No Brasil, havia pouca produção sobre o assunto e eu não tinha certeza se os estudos estrangeiros poderiam inspirar trabalhos por aqui. No entanto, eu sabia que deveria tentar. Era necessário investigar, propor o questionamento. Em meio à pesquisa, o professor Dr. Marciano Seabra de Godoy, meu orientador, me mostrou que era perfeitamente possível reunir as duas questões para, assim, chegarmos a uma conclusão instigante e provocadora. Precisamos discutir gênero nos estudos tributários brasileiros. De fato, naquela época, existiam inúmeras análises sobre a função do tributo na satisfação de direitos fundamentais e sobre o direito tributário como instrumento de realização do Estado democrático de direito, de justiça social e de igualdade. Havia também diversos estudos sobre a posição da mulher na sociedade brasileira e suas dificuldades em meio ao cenário de desvantagem econômica e social, assim como existiam várias análises das políticas públicas de redução das desigualdades de gênero no Brasil. Não havia, contudo, suficientes pesquisas a respeito de como que o direito tributário concretamente podia ser utilizado nessas políticas, seja como ator principal, seja como ator coadjuvante. Ou se ele podia auxiliar na redução dessas desigualdades e em que medida. Com isso, ficou claro para mim que o papel da tributação não deveria ser deixado de lado nessa investigação e na construção de uma política ampla de redução das desigualdades de gênero, na medida em que as diferenças e peculiaridades de ser homem e mulher não estão dissociadas de seus papéis sociais e econômicos, podendo ser diretamente afetadas pela política tributária de um país. De pronto, eu já te adianto que eu não acredito ser o direito tributário a panaceia para todos os males sociais, tampouco a desigualdade de gênero. Entretanto, todas as colegas e eu que pesquisamos o tema acreditamos que sim, esse ramo da ciência e da vida em sociedade pode impactar o cenário tão buscado de igualdade entre homens e mulheres. A partir dessas reflexões, a proposta que eu apresento nessa série é a necessidade de se analisarem as formas como o direito tributário pode coadjuvar ou encabeçar políticas de redução das desigualdades de gênero e raça, seja através da concessão de tratamento tributário diferenciado, seja pelo estudo do real impacto da tributação nessa desigualdade em busca de alternativas. Eu quero dizer, o direito e a política tributária podem funcionar como parte dos atores dessa atuação transversal e multifacetada, direito, sociedade, economia, gênero, raça, etc., que é necessária para lidar com uma realidade plural e diversa por ser de natureza humana. E isso pode se dar tanto na ideia da extrafiscalidade, quanto nos contornos da própria fiscalidade dos tributos. Agora, se você não está familiarizado com esses termos, não se preocupa e, por favor, não desiste. Um dos objetivos dessa série é justamente explicar alguns conceitos técnicos relacionados à tributação para quem não é especialista no assunto. Por outro lado, a série também traz conceitos e abordagens de gênero e raça com os quais muitos tributaristas não estão familiarizados, para que a gente possa estabelecer um diálogo eficaz e necessário. O ponto importante que você precisa saber é que eu vou citar inúmeras referências de autoras e autores que embasaram minha pesquisa em todas as áreas que ela abrange. Afinal,
esse é um debate que tem bases científicas. Isso é importante para que se tenha segurança sobre a idoneidade dessa pesquisa, que não é apenas uma exposição das minhas opiniões como mulher, pesquisadora, advogada, professora e feminista, embora essas opiniões também estejam presentes em toda a série e sejam tão importantes quanto as demais vozes aqui citadas. Bom, para traçar essa jornada, então, a série está dividida em 3 partes. A primeira é sobre as questões de gênero e raça. A segunda, sobre direito tributário. E a terceira relaciona os 2 temas para chegarmos ao objetivo final, que é analisar a desigualdade de gênero e raça na perspectiva do direito tributário. Assim, em primeiro lugar, é importante a gente estabelecer o conceito de gênero que embasa esses estudos, de modo a identificar que as desigualdades observadas não decorrem simplesmente do nascer mulher, ou seja, de nascer do sexo feminino biológico. De antemão, eu preciso deixar claro aqui que as outras discussões a respeito de gênero, com toda a fluidez e diversidade de conceitos, não estão sendo consideradas, embora elas sejam extremamente importantes. Ao falar de gênero, eu estou me atendo apenas aos gêneros binários. Isso porque os estudos que foram feitos sobre o tema até hoje não atingiram as demais classificações existentes devido à necessidade de um recorte metodológico, apesar de ser extremamente importante a gente considerar todas essas nuances. Desde já, eu espero que as discussões tributárias evoluam para esse patamar. Só que a gente não pode ignorar também a interseccionalidade que existe entre a desigualdade de gênero e outros elementos, como o racismo e a diferença de classes sociais e econômicas. Esses marcadores de desigualdade são absolutamente relevantes e devem ser levados em conta. Nesta série, portanto, a gente vai abordar o direito tributário sob uma perspectiva racial, do ponto de vista da teoria racial crítica, que eu tanto aprendo com a professora Maria Angélica dos Santos. Eu começo a nossa caminhada, então, assentando as premissas sobre o conceito de gênero que é trabalhado aqui e sobre essa ideia da teoria racial crítica. Outro passo importante e necessário é demonstrar a existência dessa alegada desigualdade de gênero e raça a partir da exposição e análise de dados concretos dessa realidade. Esses dados foram obtidos em pesquisas demográficas e sociológicas realizadas por órgãos oficiais e por institutos privados dotados de confiança perante a sociedade. Tudo isso é para que a gente não caia na armadilha de alguns discursos que deslegitimam a luta pela igualdade entre homens e mulheres com a utilização de artifícios como hoje homens e mulheres já são iguais, não tem mais diferença, ou não existe racismo no Brasil. Nesse sentido, mais uma ressalva se faz necessária aqui. Os dados escolhidos para exposição nesse trabalho não esgotam toda a fonte existente de informações sobre o tema. Pelo contrário, apenas foram selecionadas algumas pesquisas que eu julguei mais relevantes para a minha abordagem, mas há muitos outros dados importantes e atuais que podem ajudar os espectadores e espectadoras curiosas e que desejam ir além. Depois que se passa pela análise dessas informações da realidade, é possível identificar que um dos principais causadores de toda a desigualdade de gênero e raça é a divisão sexual do trabalho, junto com a lógica da economia do cuidado e do trabalho emocional, ainda hoje predominantemente relegado às mulheres, e com mais impacto ainda sobre as mulheres negras. Afinal de contas, não nos esqueçamos, as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. É assim que começa a exposição da atualização realizada no retrato das desigualdades de gênero e raça, quando se analisou o período entre 1995 e 2015. Hoje, a gente já aumentou essa diferença de horas trabalhadas, vocês acreditam? Em vez de evoluir, né? Bom, esse volume mais elevado de horas de trabalho se deve ao fato de que nós somos as principais responsáveis pelo trabalho não remunerado, ou seja, o trabalho de cuidado dos familiares vulneráveis, crianças, idosos e doentes. Além das tarefas domésticas de administração familiar, que ainda estão direcionadas às mulheres. Fica claro, então, o patamar de desigualdade de que tratamos e surge a importância de descrever a função do tributo como instrumento de justiça social realizável através das políticas tributárias,
por meio da extrafiscalidade e até mesmo a partir de uma dimensão da própria fiscalidade. Eu vou explicar isso. Tudo isso se dá no âmbito do sistema constitucional vigente, conformador do Estado democrático de direito e do sistema capitalista no qual estamos inseridos. Nesse ponto, a gente percebe que sim, a tributação pode ser um instrumento de luta pela redução da desigualdade entre homens e mulheres, brancos e negros. Nesse momento, além de demonstrar a influência do sistema tributário nas desigualdades sociais e econômicas, eu também desenvolvi uma exposição sobre o imposto de renda, a sua relação com a igualdade, os princípios que ele deve obedecer, a formação histórica do imposto de renda da pessoa física no Brasil e as regras de apuração vigentes hoje. E por que isso? Porque o imposto de renda é o tributo mais pessoal de todos e nos permite fazer uma análise jurídico-tributária mais pontual em busca das desigualdades de gênero e raça que existem na tributação, o que não significa que a gente não vai tratar sobre as bases tributárias do consumo. Essa é a parte mais densa e técnica da série, tanto que vai ter um episódio aí de explicação breve dos principais conceitos que precisam ser compreendidos para as espectadoras e espectadores que não são tributaristas prosseguirem. Depois dessa constatação sobre a importância da tributação para se atingir igualdade social e econômica, nos episódios seguintes são analisados trabalhos elaborados no âmbito internacional, além dos estudos produzidos no Brasil, que verificaram a influência direta da tributação e da política fiscal sobre a desigualdade de gênero e raça. E aí a cortina começa a se abrir. É possível verificar, por exemplo, que alguns produtos que são essencial e até exclusivamente consumidos por mulheres são mais caros, justamente porque sofrem uma incidência tributária maior. A própria regressividade do nosso sistema tributário, que também vai ser tratado ao longo da série, se mostra como um perverso e disfarçado instrumento de manutenção da distância econômica e social entre homens e mulheres, brancos e negros. De fato, as bases tributárias concentradas sobre o consumo podem onerar ainda mais as mulheres negras, considerando a sua presença cada vez maior na chefia das famílias de baixa renda. E vejam, não é só para pagar menos imposto. Muitas vezes o debate é para termos autonomia e sermos sujeitos da relação tributária com o Estado, assim como os homens brancos sempre foram, ainda que os recursos muitas vezes pertencessem às mulheres. Se nos lembrarmos bem, parte do movimento sufragista que aconteceu ali entre o fim do século XIX e o início do século XX se deu com argumentos fiscais. Se não votamos, não pagamos impostos. Se não somos vistas nas urnas, também não verão o nosso dinheiro. Houve um tempo em que mulher não podia sequer prestar concurso para ser auditora fiscal da Receita Federal. Afinal, não somos naturalmente aptas às contas e à contabilidade. É o que o imaginário coletivo nos diz, ainda que de modo velado. Oficialmente, até a década de 1950, pelo menos, não éramos. Essa realidade claramente mudou, embora ainda haja muito menos mulheres ocupando cargos de liderança e tradicionalmente masculinos, seja na Receita Federal, seja em qualquer instituição pública ou privada, governamental ou empresarial. O que não se pode negar é que as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho como um todo, auferindo renda e tendo a obrigação de enviar suas informações financeiras para o leão todo ano. E essa realidade não deixa as mulheres negras de lado, embora a grande maioria ainda esteja na faixa da população que sequer sabe que paga mais imposto ao Estado do que as pessoas ricas. De pequenas empreendedoras a grandes diretoras, passando por funcionárias públicas e empregadas em geral, mães de família ou não, todas as mulheres que recebem hoje mais de R$ 2.259,20 por mês já estão obrigadas a declarar e pagar o imposto de renda. Ora, homens também. Por que então essa cisma agora com o imposto de renda das mulheres? Porque a essa altura já se tem, pelo menos, a intuição de que a tributação pode influenciar fortemente nas desigualdades entre homens e mulheres. Além disso, o intuito dessa série é, no fim de tudo, verificar se a tributação no Brasil contém, de fato, algum elemento de diferenciação de gênero e raça,
seja explícito ou implícito, como já foi identificado em outros países. Seja qual for o resultado dessa verificação que você vai acompanhar ao longo da série, a gente pode explorar algumas propostas de redução das desigualdades de gênero e raça por meio da tributação, como a ampliação de dedução das despesas com filhos ou a concessão de créditos para mães trabalhadoras custearem os cuidados com as suas crianças. Eu espero, então, com essa série, lançar a provocação, o estímulo para que os estudos relacionando tributação, gênero e raça sejam cada vez mais aprofundados. É preciso buscar propostas e soluções efetivas sobre como a tributação pode ser melhor utilizada na indução de comportamentos mais condizentes com a realidade que a gente quer alcançar. Uma maior igualdade entre homens e mulheres, brancos e negras. E mais, essa é uma série para homens e mulheres. Trata-se de um assunto de grande relevância para a sociedade como um todo, não apenas para as mulheres, não apenas para as pessoas negras. Afinal das contas, uma sociedade efetivamente desenvolvida em patamares econômicos e sociais também possui índices cada vez menores de desigualdade em todos os níveis. Bora começar então?